Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação a você, meu irmão, minha irmã, que a partir de agora participa da celebração eucarística através da TV Gazeta, desta celebração do 15º Domingo Comum. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em torno de si, de sua palavra e de sua presença viva em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Vivenciando estes domingos do tempo comum, mergulhamos no mistério pascal daquele que semeia as sementes do reino no coração do mundo, por meio do seu amor vivido e doado. No recolhimento desta celebração eucarística, abramo-nos ao dom de Deus, à sua palavra e ao seu mistério. Esta celebração eucarística deste 15º domingo do tempo comum, presidida pelo Padre Fábio, da Paróquia dos Sagrados Corações, no Cruzeiro do Sul, com a participação da RCC, Renovação Carismática Católica, da nossa arquidiocese. Com alegria, iniciemos, cantemos. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida a receber a palavra de Deus como uma boa terra, e esta palavra quer semente e produzir frutos em nós. Mas, por vezes, não somos bons terrenos, e a palavra em nós fica sem frutos ou produzimos coisas estranhas que Deus não plantou. Que para bem rezarmos, bem contemplarmos esta liturgia e dela ter frutos, supliquemos o perdão de Deus pelas vezes que não fomos boa terra para colher sua palavra, o Evangelho. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison,
intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos a Trindade Santa com hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornar ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, disponhamos os nossos ouvidos e os nossos corações para acolher, com a força do Espírito, o dom da palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve que descem do céu, para lá não voltam mais, mas vem e irriga e fecunda a terra, e faz-las germinar, e dá semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão
reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Diácono Paulo, irmãos e irmãs aqui presentes, de modo especial da liderança da Renovação Carismática, na qual exerço hoje o papel de diretor espiritual, você, amado irmão e irmã, que nos acompanha pela TV Gazeta 7.1. Este final de semana, nós entramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que contém as 7 parábolas do reino. Falar em parábolas era um estilo de pregação, já do tempo de Jesus, vem desde o Antigo Testamento, em que, usando imagens, sejam do ambiente pastoril, do ambiente urbano, eu passo uma sabedoria e um ensinamento de Deus. E quem não é daquele ambiente, quem não é destinado, pode ficar à parte. Mas não por ruindade, pelo contrário, porque realmente não é o destinatário ou não está aberto a adaptar-se àquela mensagem. À luz disso, a gente vai entender as 7 parábolas do reino que estão em Mateus 13. Hoje nós ouvimos a primeira, que é a do semeador. Mas, além da parábola do semeador, vamos ouvir outras. A do joio e do trigo, a do tesouro encontrado, a da pérola, e por aí vai, que são imagens do campo, da criação de animais, do comércio e também domésticas, como fermento na massa. E Jesus, quando escolhe falar deste modo, é porque ele queria filtrar para que os destinatários reais, que é o povo simples, o povo humilde, o povo que tem a sabedoria e estava acolhendo a ele, entendesse sua mensagem, não os sábios, os entendidos, os que julgavam ter tudo e não precisavam de um Messias ou queriam um Messias como o que eles queriam. Daí Jesus, vendo a grande demanda de tantos para serem evangelizados, usa de palanque, de púlpito, um barco à beira do mar, e a multidão fica na areia. Pessoas que visitaram já a Terra Santa perceberam que no provável local onde Jesus havia feito este sermão, de fato forma um palco natural e a próprio vento, o próprio ambiente, ajuda a espalhar a palavra de quem está pregando. Então, Jesus, ele tinha e tem esta inteligência divina de se usar de todos os meios, como, por exemplo, a nossa arquidiocese usa hoje, da Gazeta, para levar a Santa Missa a tantos lares, sobretudo de pessoas que não estão podendo se locomover para a igreja por razões de saúde, e encarceramento e dificuldade de transporte, o que for. E daí chegamos à imagem do semeador. E é interessante que o semeador, quando sai para semear, ele lança a semente em toda sorte de terreno. Jesus vai dizer aqui as situações em que as sementes caem. É à beira do caminho, é no terreno pedregoso, é no terreno raso e no terreno bom. E assim, esta semente, onde cai, ou ela sequer produz fruto, porque é arrancada antes de enraizar-se, ou ela é pródiga de frutos. Primeiro ponto é isso: Jesus, o divino semeador, que semeia a palavra no mundo, ele semeia em todo tipo de terreno gratuitamente. Isso vai nos lembrar São Paulo, anunciar o evangelho oportuna e inoportunamente. E por que ele faz isso, mesmo sabendo que aquele terreno pode não produzir fruto? Porque Deus é assim, porque Deus nos ama, porque Deus sempre nos dá oportunidade, porque Deus não ignora nenhum de seus filhos,
mesmo aqueles que aparentemente têm os corações mais fechados à sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, por si só, tem poder de realizar aquilo que é anunciado. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Isaías que a palavra de Deus fecunda a terra como a chuva e que não volta ao céu sem produzir os efeitos que pretendeu ao enviá-la. Porque precisamos entender isso. A palavra de Deus, diferente da palavra humana, ela informa, mas ela também é sempre performa. A palavra de Deus é performática. O que quer dizer? Se Deus disser na sua palavra, hoje em Maceió vai chover, mesmo que esteja sem chover há 1 ano, sem uma nuvem, céu de brigadeiro, o céu fecha e cai água. Porque a palavra de Deus, ela é performática. Então, quando Deus semeia, é porque a sua palavra tem poder por si só. Mas este Deus que semeia, Ele que nos criou sem nós e não pode nos salvar sem nós, como disse Santo Agostinho, não por deficiência de sua divindade, mas porque Ele, como nos criou na liberdade, só no amor, na liberdade podemos amar. E por amor Ele nos salva e precisa da nossa liberdade para nos salvar no amor com que Ele nos criou. Ele nos dá a opção de acolher a palavra ou não. E neste acolher a palavra, Ele permite que sejamos o terreno que hoje somos. Mas lembremos, Deus é o divino médico, que Ele revela a ferida para curá-la. Se Deus revela a ferida, é porque Ele pretende dar uma cura. Por isso que Jesus, ele, quando inicia as 7 parábolas do reino, de Mateus 13, que hoje ouvimos a primeira das 7, ele vai destacar esse dado, a liberdade humana, a abertura do homem à sabedoria divina, mas não como para dizer, olha, estes aqui não adianta eu pregar, vão tudo para o fogo do inferno. Estes aqui eu vou pregar, mas eu só estou pregando por pregar. Mas eu já sei que é só folia. Quando vier a dificuldade, eles vão embora. Esses aqui eu vou pregar, mas amanhã eles vão se ocupar de outra coisa e não vão querer saber de mim. Mas, em compensação, esses aqui vão me ouvir, não. Jesus aqui, ele também dando este diagnóstico das terras, onde a palavra cai, ele está nos convidando a um exame de consciência e, à luz desse exame de consciência, uma emenda. Por isso que um grande fruto deste evangelho é o exame de consciência de qual terra eu tenho sido. Que frutos eu tenho produzido, com que quantidade? Mas assim como um terreno, que é um ser inanimado, é um amontoado de minerais. Nós, humanos, pela ciência, podemos corrigir uma terra, e uma terra ruim produzir bons frutos, quanto mais nós, humanos, à luz da palavra de Deus, podemos, ao detectar que não somos bom terreno, nos emendarmos, fazer um novo projeto de vida e passar a produzir frutos. Frutos bons em abundância e quantidade. Por isso, à luz do evangelho deste domingo, nos examinemos. A primeira semente, quando Jesus explica a parábola aos seus discípulos, ele diz, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e roubo que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Às vezes parece que Deus prega para nós por acidente, mas aí nós somos chamados a abrir o nosso coração a uma sabedoria que não é nossa, é de Deus, e lendo o livro da vida, da nossa, do mundo, e buscando aqueles que conhecem a Deus,
não permitir que o maligno roube a palavra de nós. Por isso, quando a gente tiver numa ocasião de ir a uma santa missa, a um momento de oração na igreja, em nossa casa, seja qual for a realidade, nós precisamos estar atentos para que a semente não caia em nós à beira do caminho. Nós precisamos prestar atenção nas homilias, nas pregações, no que os santos deixaram escrito para nós. Para o quê? Para que o maligno não venha roubar a palavra que foi semeada em nossos corações. A semente que cai em terreno pedregoso, que é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas que não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Nós percebemos quem são nossos amigos na adversidade. Nós percebemos quem é amigo de Jesus na adversidade. No oba-oba, na cura, na libertação, é fácil dizer, eu sou de Jesus. Mas quando vem a dificuldade, aí a gente vê quem tem raiz ou não em Deus. E há muitos cristãos que são assim, terreno pedregoso. Quando eu estou bem, eu acolho a palavra. Quando a palavra me questiona, quando a palavra me desafia, quando o sofrimento bate a porta, eu não sou cristão. Tomemos cuidado. Se eu sou este terreno raso, eu preciso de profundidade. Peça essa graça a Deus. E tem a semente que cai no meio dos espinhos, que é o próprio Jesus que explica o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Ora, irmãos e irmãs, às vezes a gente vive na igreja. Ah, padre, eu não perco a missa domingo, eu sou dizimista. Mesmo doente, eu acompanho 4, 5 missas daqui de casa, vejo uma missa de manhã, uma tarde, uma noite na TV. Mas a palavra não produz fruto em mim, porque quando é hora de praticar o evangelho, quando é hora de rezar, tudo é mais importante. O programa de TV e N realidades, o celular, fofoca da vizinhança, e eu não produzo fruto. Eu sufoco essa semente. Eu tenho sufocado a palavra de Deus em minha vida, porque o problema não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, além de uma semente que vai produzir fruto conforme a terra, podemos entendê-la como uma luz, a luz do sol, que passa por um vidro. Se a luz passar por um vidro sujo, ela vai parecer escurecida, suja, estranha. Por um vidro vermelho, vermelha, por um prisma, um arco-íris. Então, o problema não está na palavra, é no meio que ela atinge. E a palavra vai produzir fruto conforme este meio. E, por fim, a semente que caiu em boa terra. É aquele que ouve a palavra, e compreende. Este produz frutos 100, 70, outro 30. Nossa vida deve produzir fruto. Nós devemos ser esta terra boa. E nós compreendemos a palavra quando vamos para a casa da palavra, que é a Igreja Católica, porque a Bíblia é o livro da Igreja Católica. O Novo Testamento foi composto dentro da igreja, nasceu a partir da igreja, não foi a igreja que nasceu a partir do Novo Testamento, mas o Novo Testamento surgiu a partir do testemunho dos cristãos que formam a igreja, e este testamento é compreendido dentro dela. E quando a gente compreende, traz ao coração, produz esses frutos. Quando eu escuto o Evangelho todos os dias, seja eu lendo, meditando sozinho, ou indo à igreja em comunhão com ela, e ali faço o meu exame, e eu vou me moldando a palavra. Nossa, hoje o Evangelho falou de perdoar. Eu preciso perdoar alguém? Ah, me fez lembrar aquela pessoa que eu preciso perdoar. Senhor, me ajude a perdoar. E daí eu vou, mesmo uma pessoa que é conhecida por seu coração duro,
eu vou pedindo a Deus tanta esta graça e vou no desejo de praticar, aí eu passo a ser uma pessoa de perdão. Aí eu produzi fruto. E quando eu produzo fruto, acontece aquilo de que o Senhor nos fala na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, o Senhor nos mostra que o mundo anseia por estes frutos. Porque assim nós, como o mundo, estamos sujeitos à vaidade, que é o pecado. E este pecado que, após o pecado original, impregnou no mundo, até hoje meio que nos condiciona a pecar novamente. E ao nosso abraçar a palavra, deixar que a palavra produza frutos em nós, que vai quebrar esta escravidão da corrupção e nos fazer da liberdade, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Mas junto com a criação, nós não apenas gemeremos em dor de parto, mas nós também vamos viver, renascer com estes frutos do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Nos ambientes onde estamos, Deus vai entrar se nós formos à presença de Deus naqueles lugares. Eu gosto de um poema, não vou citar integralmente porque não lembro ipsiliteris como é, mas diz: Deus não terá outros pés que não o nosso, outras mãos que não a nós, outro olhar que não o nosso, outros braços, outros olhos, outros ouvidos, outra boca, que não a nossa nos ambientes onde estivermos. Se nós entendermos isso e buscarmos colocar em prática a palavra de Deus onde estivermos, na nossa casa com nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, onde estudamos, lecionamos, ali a igreja vai estar presente e vai estar acontecendo. Ali a palavra vai estar produzindo frutos. Ali a palavra vai estar sendo fecunda, mas se ao contrário, em todos estes ambientes, tudo for mais importante que Deus na minha vida, eu não for uma pessoa orante, eu não for um católico praticante, aí a palavra não vai produzir frutos. E talvez pior, vai produzir contra-testemunho. Mas isso a gente vai ouvir na parábola do joio e do trigo daqui a alguns domingos. Mas então que este domingo nos examinemos à luz da palavra que terreno nós somos e peçamos a ajuda a Deus para sermos terra boa. E se terra boa já nós somos, peçamos a Deus ajuda para nunca deixarmos de ser, porque o sim a Deus é diário. E quem nos ajuda neste sim é o dom do Espírito Santo, que São Paulo fala tão lindamente na carta aos Romanos, que é o Espírito Santo que vai nos libertar da escravidão do pecado para que tornemos filhos adotivos de Deus. Que na simplicidade do nosso coração, todo dia ao acordar, supliquemos a renovação do dom do Espírito Santo que recebemos no batismo. É Ele que nos dá força, nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos capacita até toda boa obra. Pois, como diz a sequência de Pentecostes, sem o Espírito Santo nada de bom há no homem, nada de bom podemos fazer. Que Ele nos assista ao nosso convite e sejamos morada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, apresentemos com fé e confiança nossas preces e pedidos a Deus Pai. A resposta será: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que a palavra de Deus germine, cresça e frutifique sempre mais no coração da Igreja, a qual é chamada a ser sinal do sacramento de Cristo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os homens e as mulheres acolham com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os coordenadores e agentes das pastorais e movimentos de nossas comunidades não desanimem diante dos cansaços em anunciar com coragem e alegria a palavra da vida e semeá-la no coração do mundo, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando, em particular, os jovens mais vulneráveis, rezemos com confiança. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, também a vós apresentamos todas as intenções desta Santa Missa, daqueles que rezam conosco do seu lar, colocamos no vosso altar. Isso vos apresentamos confiantes, por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Este é o momento do nosso ofertório. Você também poderá fazer a sua oferta, também assistindo à Casa do Pobre, a Casa do Idoso, que assiste as pessoas idosas de nossa arquidiocese. Aí, na telinha do seu televisor, tem o QR Code, em que você poderá fazer a sua oferta. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor, é teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória.
Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística de número 4. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura. E quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurar-vos vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruíste pelos profetas na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. Enfim, e a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como o primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso sagrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Carlos Alberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, e o povo que vos pertence, e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos dos quais vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O pássaro encontra abrigo e a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes. Os vossos altares, Senhor Deus do universo, meu Senhor e meu Deus, felizes os que habitam em vossa casa, sem cessar vos louvarão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor e a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, este é o momento em que vamos apresentar a você algumas notícias que está acontecendo, que vai acontecer em nossa arquidiocese, também nas paróquias e comunidades. Queremos lembrar a todos o curso de formação para agentes do Tribunal Eclesiástico. Atenção, as inscrições vão até amanhã, segunda-feira, dia 13. O curso acontecerá no Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Assunção, no bairro do Farol, de 14 a 17 de julho, das 19 horas às 21 horas. Este curso será ministrado por Monsenhor José Everaldo Rodrigues Filho. Informações, inscrições, ligar para 3021 1401. 3021 1401, das 8 às 14 horas. Festa de Nossa Senhora do Carmo. Está acontecendo lá na cidade de Colônia de Leopoldina, a festa de Nossa Senhora do Carmo, durante todos esses dias, encerrando, portanto, no próximo dia 16, que é dia litúrgico, faz memória a Nossa Senhora do Carmo. Também está acontecendo a festa de Nossa Senhora do Carmo no Saguadinho, aqui pertinho de nós. Já daqui a pouquinho, às 8h30, teremos
a primeira missa solene. E de 12 a 16 de julho, portanto, hoje, 12 de julho, a abertura da festa com a Santa Missa, às 8h30, daqui a pouquinho. E às 16 horas, hoje também, missa solene, abertura da festa. E logo em seguida, depois da missa solene, às 17 horas, a procissão florida e iluminada de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do Salgadinho. Então você é convidado a participar a partir de hoje, 12 de julho, até o próximo dia 16, que faz memória a Nossa Senhora do Carmo. Queremos lembrar a todos os diáconos permanentes e esposas também, que vai acontecer no próximo sábado, o 5º encontro provincial para diáconos permanentes e suas esposas, atingindo assim a província eclesiástica Maceió, Penedo e Palmeira dos Índios. Portanto, no próximo sábado, 18 de julho, das 8 às 13 horas, no Recanto Coração de Jesus, na Serraria. Você, meu irmão diácono, e sua esposa estão todos convidados a participar deste 5º encontro provincial. Lembramos também a todos os diáconos permanentes da nossa arquidiocese que de 28 a 30 de julho, em Palmeira dos Índios, no Centro de Treinamento de Pastoral Pio XII, vai acontecer o retiro anual dos diáconos permanentes de nossa arquidiocese. Teremos como pregador deste retiro Monsenhor José Augusto Melo, da paróquia de Santa Teresinha, na Serraria, 28, 29 e 30. Teremos também, no dia 30, a participação do nosso arcebispo Dom Carlos Alberto, como também a participação e a presença do padre Alex Rufino, assessor eclesiástico dos diáconos de nossa arquidiocese. Amados irmãos e irmãs, agora, no próximo mês de agosto, teremos a abertura do ano sacerdotal em nossa arquidiocese, 2026-2027. 1º de agosto, agora é o início, 1º de agosto, teremos a abertura do ano sacerdotal, 1º de agosto a 4 de agosto de 2027. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Neste dia, 1º de agosto, que é a abertura do ano sacerdotal, teremos às 7h30, café da manhã, com os nossos padres, também com os diáconos, na Casa dos Cursilhos. Às 8h30, bênção dos novos paramentos sacerdotais, também diaconais, da nossa arquidiocese. E às 9 horas, procissão até a catedral para a ordenação sacerdotal do diácono Alain. Portanto, neste dia, 1º de agosto, estaremos abrindo em nossa arquidiocese o ano sacerdotal. Queremos lembrar, amados irmãos e irmãs, preservar rostos e vozes humanas. Segundo encontro arquidiocesano da PASCOM 2026. Você, pasconeiro, pasconeira, este convite é para você e sua equipe paroquial. Estaremos vivenciando no dia 8 de agosto, das 8 às 15 horas, o nosso 2º encontro arquidiocesano da PASCOM, na Catedral Metropolitana de Maceió. Todos os agentes da PASCOM são convidados, paróquias e conventos, a participarem deste encontro, ou seja, deste momento, como igreja peregrina
e que caminha em favor da dignidade humana e sinodalidade. Portanto, 8 de agosto de 2026, das 8 às 15 horas, na Catedral Metropolitana de Maceió. A nossa gratidão hoje, desta celebração eucarística do 15º domingo do tempo comum, ao nosso querido Padre Fábio, que vem lá da paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, no Cruzeiro do Sul. A nossa gratidão. Gratidão também a Dilmara, que anima esta celebração eucarística, aos nossos acólitos, a nossa gratidão. E hoje a participação da RCC, Renovação Carismática Católica, da nossa arquidiocese, alguns membros presentes nesta celebração eucarística. Nossa gratidão também pela feliz participação. A equipe técnica da TV Gazeta, também a nossa gratidão por esse trabalho, essa disposição, essa disponibilidade em servir também. A nossa gratidão à TV Gazeta. Agradecemos, portanto, a você, meu irmão, minha irmã, enfermo, impossibilitado de participar da celebração na sua paróquia, na sua comunidade. E nós desejamos a todos um feliz e santo domingo. E até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Bom dia a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás, no meu silêncio, no meu falar. Mãe, vem comigo sempre estar, nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás, no pensamento